Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Jeremias. Versículos 1 a 2 do capítulo 16. Jeremias não deveria se casar. Esse chamado ao celibato era incomum para um israelita. O profeta já estava isolado de seus próprios conterrâneos e sozinho. Agora ele deve enfrentar o celibato e restrições para ir a funerais ou a reuniões festivas. Ele se tornou um excluído social. Versículos 3 e 4. Enfermidades dolorosas, aparentemente de proporções epidêmicas, aguardavam a rebelde nação de Judá. O povo iria sofrer com a espada, a fome e as doenças, que vêm como parte do julgamento. Visto que a destruição e o exílio viriam muito rapidamente para Judá, o profeta não deveria ter esposa nem filhos, pois a bondade de Deus o estava preservando da ansiedade a respeito deles na situação terrível de sofrimento e morte. Versículo 5. Ao proibir que Jeremias participasse de cerimônias de luto, Deus mostrou ao povo quão completa seria sua devastação. Morreriam tantas pessoas que seria impossível realizar as habituais cerimônias de luto por todas. Versículos 6 e 7. Todos os rituais de luto, como enterro, lamentação e banquetes, cessarão, porque não restará ninguém para fazê-los. Versículos 8 e 9. Casamentos cessarão com a desintegração da sociedade. O canto do noivo e da noiva são sons típicos dos tempos de paz e esperança. Versículos 10 a 13. Jeremias deveria explicar as razões do castigo, ou seja, o fato de eles terem abandonado a Deus e adorado falsos deuses. Na Babilônia, eles teriam uma abundância de ídolos aos quais adorar. Versículos 14 e 15. Em vista da promessa de Deus de que traria o povo de volta da Babilônia, a prova do poder redentor e da fidelidade de Deus na libertação do Egito daria lugar a uma demonstração maior na libertação do seu povo da Babilônia. O cativeiro seria tão severo que a libertação da Babilônia traria um alívio muito maior do que quando o povo foi libertado do Egito. Versículos 16 e 17. Os pescadores e caçadores são ou soldados inimigos que vão capturar todos os refugiados, ou servos de Deus que vão tirar o povo para fora do exílio. Versículo 18. Antes de qualquer renovação, o Senhor vai punir quem violou sua herança em dobro, ou seja, o povo de Deus e suas terras. Versículos 19 a 21. O resultado do castigo de Deus sobre os judeus será o fim da idolatria. Mesmo alguns gentios, ao presenciar a severidade dele, abandonariam os ídolos. Depois do retorno da Babilônia, isso foi parcialmente cumprido quando os judeus, de modo total e permanente, renunciaram aos ídolos e muitos gentios abandonaram seus ídolos e se voltaram para o Senhor Deus. Contudo, o cumprimento total dessa profecia virá na restauração final de Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 17. Versículo 1 do capítulo 17. O ponteiro de ferro com ponta de diamante era um instrumento de ferro do gravador que esculpiu o pecado de Judá e de seu coração endurecido e nos ângulos dos seus altares. A tábua do coração de Judá listava os seus pecados, um contraste distante com o que sucederia quando Deus pusesse a sua lei nos corações na nova aliança. Versículos 2 e 3. Nos bosques havia objetos eretos esculpidos em madeira que representavam a deusa mãe da fertilidade dos cananeus, a Zerá. As colinas elevadas e os lugares altos eram plataformas elevadas no alto de uma montanha ou colina. Nesses locais também eram situados um altar a um deus pagão e um poste sagrado para Zerá. Destacavam-se também por uma coluna de pedra que simbolizava a divindade masculina ao lado de outras divindades e talvez um abrigo. Versículo 4. Por causa do pecado, Israel voltou à condição de escravo, da qual havia sido liberto ao sair do Egito. Versículos 5 a 8. Dois tipos de pessoas são contrastadas aqui: os que confiam nos homens e os que confiam no Senhor. Judá confiou em deuses falsos e em alianças com poderosas nações ímpias, não em Deus. Deste modo, tornou-se estéril e frutífera. Em contraste, os que confiam no Senhor florescem como árvores plantadas junto a um rio. Em tempos de dificuldade, os que confiam em homens empobrecerão e ficarão espiritualmente fracos, não tendo forças para continuar. Mas aqueles que confiam no Senhor terão poder, não apenas para suprir as suas necessidades, mas também as de outras pessoas. Versículos 9 e 10. O coração é uma metáfora para a vontade humana e as emoções. Ele é enganoso, ou seja, tortuoso como uma estrada ruim. Porém, Deus entende o funcionamento dos motivos, pensamentos e decisões humanas. Versículo 11.
O profeta está falando de uma ave que invade um ninho e choca os ovos que não são seus, mas que é forçada a partir antes que os filhotes nasçam. Isso retrata uma pessoa que toma posse injustamente de coisas sobre as quais não tem direito, mas que não pode desfrutar dos benefícios por mais que se esforce. Versículo 12. A expressão um trono de glória se refere ao santuário onde o Senhor habita e assim ao seu governo. Versículo 13. Aqueles que se afastam de Deus devem morrer e ir para o pó sem nenhuma glória por terem abandonado a fonte de sustento espiritual. Versículos 14 a 18. Jeremias lançou esse piedoso grito de que Deus o libertaria de seus inimigos. Cercado por pessoas descrentes, ele mostrou qualidade de uma pessoa temente a Deus. Deus era o motivo do seu louvor, ele tinha um coração de pastor para seguir a Deus, ele era um homem de oração aberto à investigação de Deus, Deus era a sua esperança e ele confiava na fidelidade de Deus para libertar, mesmo no castigo. Versículos 19 e 20. Deus envia Jeremias para condenar todo o Judá. O portão do povo não é mencionado em outros pontos nas Escrituras, mas era obviamente uma entrada proeminente da cidade. Versículos 21 a 24. O povo estava trabalhando no sábado, o dia de descanso. Ganhar dinheiro era considerado mais importante do que obedecer às leis de Deus. Os judeus não haviam deixado apenas de guardar o dia de sábado, mas também o ano sabático para o descanso da terra. Era regularmente violado. Deus os havia advertido que essa desobediência seria castigada. Os 70 anos de cativeiro correspondiam aos 490 anos do primeiro rei Saul até o cativeiro, que inclui 70 anos sabáticos. Aproximadamente um século mais tarde, quando os judeus foram restaurados do cativeiro, quando Neemias conduziu os exilados a Jerusalém, uma de suas reformas mais importantes foi restabelecer a observância do sábado. Versículos 25 a 27. Se todos se arrependessem e colocassem o Senhor em primeiro lugar em sua vida, desfrutariam a promessa de serem honrados diante das nações. A restauração do descanso no sábado e da adoração vão resultar em regra perpétua na linhagem de Davi, habitação perpétua e adoração perpétua. A recusa em guardar o sábado vai resultar em fogo nos portões de Jerusalém, ou seja, destruição. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 6 do capítulo 18. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa de um artesão que fabricava peças de cerâmica. Ali ele observou o oleiro formando um recipiente de barro. No entanto, a criação original resultou defeituosa e não seria adequada para o que o oleiro pretendia. Assim, o artesão, no lugar de jogar fora, teve que moldar a peça outra vez, formando algo que serviria melhor aos seus propósitos. Era uma metáfora para mostrar que o Senhor era o oleiro e Israel era o barro. Versículos 7 a 10. Embora ele tenha anunciado o castigo iminente, a nação defeituosa pode ser transformada num bom vaso por Deus, que deseja suspender o seu castigo. Em contraste, se a nação persistir no pecado, ele não lhes trará a bênção tão desejada. Versículo 11. A lição aprendida na olaria era agora aplicada aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Deus declarou mal contra eles e os convidou a voltar-se para ele para que evitassem o mal. Versículo 12. Jeremias os levou ao ponto em que eles poderiam realmente assumir sua condição com honestidade. As ameaças que o profeta lhes fez eram inúteis, porque eles tinham ido longe demais. Estavam entregues aos seus próprios pecados e às suas consequências. Versículo 13. Deus chama as nações para que comprovem que Judá fez coisa muito horrenda ao desistir de Deus. A quebra da aliança de Judá não tem precedentes. Versículo 14. Assim como seria contra a natureza aquela região abandonar as águas frias e correntes, transformando-se em águas paradas e poluídas, do mesmo modo é difícil compreender porque alguém abandonaria a Deus para seguir a idolatria. Versículos 15 e 16. Judá deixou sua aliança e relação com Deus e passou a servir ídolos. Em consequência, Judá havia se tornado uma terra de horror e vaias. Essa era a expressão máxima de desprestígio no Oriente Antigo. As pessoas meneavam a cabeça em desprezo e descrença. Versículo 18. Os planos para acusar Jeremias com a língua e depois matá-lo estavam baseados na premissa de que a sua mensagem de destruição não era verdadeira. A ocupação dos sacerdotes, dos sábios e dos profetas prosseguia como de costume, uma vez que Deus as havia feito instituições duradouras. Versículos 19 a 23.
Jeremias disse a Judá a verdade e intercedeu por eles, e ainda assim conspiraram contra ele. Agora Jeremias ora para que caia sobre seus inimigos a fome, a espada e a peste. Agora ele concorda plenamente com a avaliação de Deus e seus planos para Judá. Nós estudamos aqui os capítulos 16 a 18 do livro de Jeremias.